Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando estiver a ver isto. Hoje venho-vos falar sobre lidar com perdas e confesso que acho que não vou conseguir falar sobre tudo aquilo que gostaria de falar em 15 minutos. Quer dizer, era possível, é possível fazê-lo, ok? Mas sinto que vai ser bastante difícil, até porque esta não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Se calhar é para aí a décima mesmo, literalmente. Tentativa de estar a gravar isto, portanto acho que já dá para perceber há quanto tempo é que eu estou a tentar gravar esta RD. E, e houve coisas que de facto foram. O processo acabou por ser refinado durante todo este tempo, mas sim, também houve coisas que me apercebi, e uma delas é que de facto é difícil de conseguir falar sobre tudo o que quero falar na RD, até porque depois acabo por querer falar sobre outras coisas ou de uma forma diferente, enfim, all that jazz. Mas sim, bora lá. Então, perdas. Eu acho que existem meio que dois tipos de perdas. Perdas tangíveis e perdas intangíveis. Começando pelas intangíveis. São coisas como a morte, por exemplo, de um sonho, ou de uma aspiração, ou de uma ambição. E tem o seu impacto e tem o seu peso e são duras. São duras de se reconhecer e de se lidar com. Depois também temos as perdas tangíveis. Passam por coisas como a morte de um familiar, ou a morte de um amigo, ou a morte de um animal de estimação, ou a morte de uma pessoa próxima. E também são elas também são difíceis de se lidar com. Mas, desculpem, estava aqui a vazar um carro e fica um bocadinho distraído. Mas uma coisa que vos quero dizer é que, embora sejam tipos diferentes e não haja uma fórmula universal para lidar com todas as perdas, pronto, universal, há sim coisas, partes de abordagem que podem sim, e acho que sim, que são universais, ou seja, que podemos mesmo utilizar em todas estas perdas e que ajudam a melhorar a experiência que é todo esse processo, ok? E ajudam também a converter a perda, principalmente numa fase mais final, se calhar do processo de luto inicial. Vou tentar explorar um bocadinho mais esta ideia à frente, mas que ajudam a tornar a perda algo que nos constrói, em vez de ser algo que nos destrói, ok? E é muito fácil levar perdas, principalmente quando são de perdas de pessoas ou de sonhos bastante íntimos, de levá-las como coisas que nos destroem e não como coisas que nos constroem para algo melhor, né? E pronto, dito isto, acho que vale a pena sim falar sobre essas tais abordagens universais e começando pelo começo, que é onde muitos de nós também temos grandes dificuldades, ok? Existe sofrimento, ou vai existir sofrimento, e das melhores coisas que podemos fazer é aceitá-lo. Deixar que ele entre, que ele passe por nós e que saia, ok? Em boa verdade, este passe e saia acaba por ser só passe por nós, porque depois continua onde quer que seja que ele vá continuar, mas que já não fica aqui preso dentro de nós. E muitas das vezes é mesmo isso que nós temos dificuldades, nessa tal parte de reconhecer o sofrimento e de deixar que ele entre, de falar sobre as coisas que de facto estão associadas a essa relação, a essa tal perda, e portanto evitamos-las como a praga. Mas isso não é saudável e o que acontece é que eventualmente criam-se brechas e quando uma delas cria uma fenda grande é quase como se tudo aquilo que tivéssemos a evitar, pum, vem, é como se soltássemos a barragem, tipo, sai tudo, ou vem tudo de uma só vez e se já gradualmente é duro, é implacável, então desta forma, assim quase que súbita, é ainda pior, ok? E portanto sim, se há algum tipo de recomendação que posso fazer é exponham-se à vossa vontade, um passo cada vez, ok? Não precisa de ser logo a todo o possível tipo de sofrimento e fonte de sofrimento que pode existir associado a esta perda. Não, também não é assim, não é nem um extremo de evitar como a praga, nem o outro extremo de procurar tudo o que pode constituir uma fonte de sofrimento associado à relação. Não. Mas, por exemplo, imaginem que estão a falar da morte de um amigo com uma outra pessoa que também tinha amizade com essa pessoa. Reconhecerem que
quando estão a falar de algum tipo de memórias, mesmo que possam não querer puxar pelo assunto, quando alguém começa a falar de um tipo de histórias, de uma história mais triste ou mais feliz e mais alegre, mais parva ou mais séria, reconhecerem que provavelmente vão começar a pensar em algumas outras histórias e reparar reparar no facto que já não vão poder criar mais memórias com essa pessoa, porque ela já não está cá. E isso é um facto, é um facto bastante duro de já acabou. Todas as oportunidades que tínhamos para criar memórias, criar fosse o que fosse com aquela pessoa, enquanto ela estava viva, já desapareceu, porque ela já não está cá, ok? E mesmo com o sonho, todas aquelas oportunidades que tivemos para persegui-lo já não estão cá, já passaram, ok? E não digo bem que fazermos pazes com essas oportunidades aproveitadas, mas principalmente com as não as aproveitadas, mas mais sim pazes com reconhecerem que houve um prazo, ok? Tivemos N tempo, seja ele muito pouco, isto depois acaba de depender de pessoa para pessoa, mas que tivemos um tempo e que houve coisas que de facto criámos, coisas belas que criámos. E indo agora para a parte final de deixar que o sofrimento acabe, que assim que o sofrimento acabe, que é aquela parte inicial, a primeira ronda, como quem diz, do luto, que acabe, é que por vezes mesmo quando deixamos que ele entre, ficamos ali a remoer imenso, a ruminar imenso nessas tais memórias e no facto de já não vamos ter que criar mais memórias, mais momentos, mais experiências com essas pessoas ou associadas a esse tal objetivo, ambição / sonho, que também não os queremos abandonar, ok? E achamos que se deixarmos de pensar na pessoa, se deixarmos de pensar no sonho, se deixarmos de pensar na relação, vamos estar a abandonar a pessoa e, portanto, mesmo sendo duro, tem que estar presente na nossa vida, de forma consciente, de forma ativa, devemos de procurar que ela apareça. E isso também não é saudável, porque, e conto-vos uma coisa que é verdade, não é a mesma coisa que estar cá, mas isso não deixa de ser verdade. Essa pessoa, esse sonho, essa relação continua a existir aqui dentro de nós, ok? Estou a apontar para o coração, mas é uma verdade capaz de se calhar ser mais na cabeça, né? Mas continua a existir dentro de nós e está vivo, vivíssimo, ou vivérrimo, ou a palavra certa, ok? Super vívido, super vívido, essas tais memórias, peço desculpa. E a própria relação está viva, ainda existe, ok? O amor, acima de tudo, o amor por essa pessoa, por essa relação, por esse sonho, ambição, whatever, ainda existe dentro de nós, ok? O que mudou foi o relacionamento. Já não estamos com a pessoa aqui entre nós. Já não estamos com o sonho aqui a apresentar-se a nível de oportunidades para conseguirmos alcançá-lo no nosso presente. Porque já passou, ok? O relacionamento mudou, ok? Mas o amor continua dentro de nós. E até conseguimos fazer com que esse amor ainda aumente, ok? E podemos fazer de imensas coisas no que diz respeito a, por exemplo, coisas como as tais relações, mortes de amigos, familiares, entes queridos, you name it, ok? Pessoas que nos são próximas. Uma das formas mais belas que podemos fazer com que esse amor exista e que aumente até. Não estou a dizer que tem que ser como objetivo aumentar esse amor, mas que, pronto, pode ser algo giro, como é óbvio, esse amor ser ainda maior e mais belo, somehow, que é o que já era, é conseguirmos aproveitar essa perda e, em boa verdade, a nossa vida para construir a vida que queremos ter, ok? E isso passa, inevitavelmente, por termos uma boa relação com esta perda, ok? Por aceitámos-la como ela é e quando temos episódios mais relacionados a saudades, a nostalgia, deixarmos que eles entrem, lembramos das memórias, lembramos das coisas boas, das coisas más, aquilo que gostaríamos de ter dito e que não dissemos, ou aquilo que gostaríamos de não ter dito e dissemos, embora muitas das vezes arrependemos mais daquilo que não fizemos do que aquilo que fizemos, e percebemos que, ok,
já passou, ainda há mais vida e eu vou fazer por viver melhor. Obrigado por todas essas oportunidades. Obrigado. Obrigado mesmo. E continuamos. Sentimos a tristeza, sentimos a angústia, sentimos a saudade e seguimos em frente. Porque a vida é mesmo isso. É para seguir em frente. E quando a nossa acabar, também esperemos que as vidas das várias outras pessoas que são importantes para nós também continuem. Que se pensarem no nosso nome e pensarem em nós, e mesmo que tenham algum tipo de arrependimento, que sigam em frente. E que estejam alegres e que estejam felizes e que quando tiverem coisas mais duras, seja relacionadas às nossas perdas, à perda de nós mesmos, mesmas, ou outros episódios duros da sua vida, que se recomponham e sigam em frente. Eu sou fã do Manchester United e não vou dizer que não sou fã do Liverpool, mas garantidamente não tenho o mesmo tipo de carinho pelo Liverpool que tenho pelo United. Mas acho que a ideia e o próprio título da música de You'll Never Walk Alone é verdade. Quer you, no sentido de vocês que acabaram por nos perder a nós quando nós falecermos, quando nós morrermos. You'll Never Walk Alone, porque nós ainda estamos convosco, não da mesma forma, mas ainda estamos convosco. Quer do you quando somos nós, de I will never walk alone, porque nunca vou. Todas essas relações, todos esses episódios, experiências mais agradáveis, mais desagradáveis, mais divertidos, mais tristes, acabaram por nos fazer ser quem nós somos, ok? E nunca estamos sozinhos, mesmo que seja só por algum motivo estejamos uma vida em que não interagimos com mais ninguém, que acho que nenhum de nós tem. Afinal de contas, estou a ver este vídeo garantidamente, tal não é o caso. Mas acabamos sempre por ter algum outro tipo de interação com outra pessoa e nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Podemos também não nos sentir sozinhos com coisas como, por exemplo, religião, ou não, ok? Mas nunca estamos sozinhos e então no que diz respeito às perdas, principalmente de pessoas, em que pensamos que estamos mesmo sozinhos e que já não temos, perdemos os nossos pais, perdemos os nossos irmãos, perdemos o nosso melhor amigo, melhor amiga, e irmãos, irmãs, enfim, you name it. E sentimos-nos sozinhos, mas não estamos sozinhos. Devemos sim deixar que o sofrimento e que todas estas emoções e sensações estejam cá presentes e existem, ok? E deixá-las existir, que é mesmo isso. E depois elas passam, e passam mesmo. Não nos precisamos nos prender, não estamos a abandonar as pessoas, não estamos a abandonar os sonhos, não estamos a abandonar, não estamos a abandonar essas tais aspirações que tínhamos, ok? Não estamos. Simplesmente elas acabam por construir uma outra vida que não era aquela que tínhamos planeado, ok? E esta, por acaso, é uma coisa bastante dura. Recordar o futuro. Aquilo que gostaríamos que pudesse ter acontecido e que não aconteceu. Ok? É duro. Também está associado a perdas. Porque se não aconteceu é porque alguma coisa não correu como planeado, principalmente alguma coisa relacionada a algo bastante importante a nós, sejam relações, portanto, perdas tangíveis, seja mais no que diz respeito a sonhos ou aspirações ou ambições que não aconteceram, não se materializaram, perdas intangíveis. E portanto, essa tal parte de recordar o futuro e também recordar o passado, sim, podem ser coisas difíceis para lidar com e de saber engolir e ainda assim seguir em frente, ok? Mas todos nós conseguimos pelo menos dar um passo em frente. E dando passinho a passinho, sem ter prazos limites para quando é que o vamos dar, principalmente o tal passo, o primeiro passo, ou o segundo passo, porque o primeiro é deixar que o sofrimento venha, passe. E portanto, falando agora sobre o tal segundo passo, que é continuar com a nossa vida, recompormos, conseguimos fazer. É duro, só a primeira fase inicial, portanto, deixar que o sofrimento todo venha, ok? E depois ele também todo ele passe. É duro, mas depois escrever a frase que vem a seguir no livro da nossa vida, ou mudar de página, ou mudar de capítulo, é algo que também requer imenso esforço, mas que podemos fazer com mais força, com mais tenacidade, com mais vida, porque conseguimos converter a perda em algo que nos constrói. Que constrói essa tal próxima frase, esse tal próximo capítulo, ou esse tal virar de página, a próxima página. E algo que
de facto, podemos e devemos depender em nós e não necessariamente de outras pessoas. Ajuda é sim bem-vinda, mas não é necessária. Ajuda exterior, mas não é necessária, porque nós, todos e todas nós, conseguimos, e acho que devemos fazer por fazê-lo. E portanto, 15 minutos e 15 segundos antes disso, por hoje é isso. Acho que ficou bom. Espero que este vídeo vos tenha ajudado. Até à próxima. Fui. Tchau, tchau.